A palestra de hoje foi? A palestra de hoje é Por que envelhecer? Então, todos os temas que nós trazemos nas palestras são voltados para que a gente pense justamente sobre a vida. Você já percebeu que todos os temas que a gente traz na palestra no Instituto é voltado à percepção da funcionalidade da vida nesse mundo? Não é? Todos os temas, se for lá no YouTube, no Instagram, pegar as palestras, todos eles vão ter a ver com o quê? Com o porquê que nós estamos vivendo, o sentido da nossa vida. E muito pouca gente se pergunta, né? Muita gente vive a sua vida, envelhece, adoece, mas muito pouca gente se pergunta o porquê que funciona assim, por que a gente tem que passar pelas fases da vida, por que existe um envelhecimento e junto muitas vezes uma fase de sofrimento na vida, ou pelo menos mais sofrida do que a juventude, né? Principalmente quando não se tem recursos materiais, né? Fica muito mais sofrido, mas de modo geral, mesmo quem tem recursos materiais, na fase final da vida, vamos dizer assim, né? A terceira idade, a fase de envelhecimento, ela não é melhor do que a fase mais nova, pelo menos fisicamente falando, né? Com relação à saúde e tudo mais. Vocês concordam? Então, eu trouxe o tema assim, por que envelhecer? E a gente vai falar de outras coisas, mas eu poderia fazer a pergunta, por que nós nascemos? E a resposta seria praticamente a mesma, sabia? De por que envelhecer e por que nascer. Só que é muito bonito o nascimento, mas o envelhecimento é uma fase mais penosa da vida, quase que sempre mais penosa. E pouca gente fala do envelhecimento, né? Dessa fase da vida, que é tão importante quanto a do nascimento. Então, o novo, ou o nascimento, é sempre muito lindo, muito maravilhoso. E todo mundo se prepara para nascer, né? Todo mundo quando tudo que é novo, a gente se prepara com muito entusiasmo, né? Vamos fazer uma viagem, e a gente se prepara, né? Porque é algo novo, vamos fazer, mas para voltar da viagem já não é tão animador assim, né? Vamos entrar de férias, opa, que beleza! Vamos iniciar um trabalho novo, vamos começar um novo relacionamento, é tudo muito bom, muito lindo. O nascimento também é muito, se prepara para o quarto da criança, as roupinhas, e se namora antes do nascimento. Mas e o envelhecimento? O envelhecimento, a gente se prepara para o envelhecimento? Ou melhor, a gente se prepara para o final da vida material? Normalmente não. Normalmente a gente chega lá e vai sentir os impactos dessa realidade, dessa vivência, né? Então, na jornada do universo, não só da vida material, na jornada do universo, todos os extremos sempre se tocam, eles sempre se tocam, porque não fica um extremo de um lado e o outro extremo do outro. No universo do todo, no universo da realidade, tudo se toca. Então, tudo no universo tende a ser redondo, circular. Por isso que os extremos estão sempre se tocando. Todo final está mais próximo do quê? Do recomeço, ou do novo início. A vida nunca tem fim, nunca vai ter fim. Sempre, todo final vai ser sempre um recomeço, não é? Se eu termino algo, eu sempre vou ter que recomeçar novamente. E não é diferente quando a gente está perto do término da nossa vida material aqui na Terra. A gente vai recomeçar, ou seja, a gente vai renascer para uma nova etapa, né?
Então é mais ou menos como se fosse a música da vida tocando. Vamos dizer que a vida da nossa vida fosse uma música, né? E ela tivesse as notas musicais e começasse lá no dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E si fosse o final da vida, né? Toda canção que tem as notas musicais, depois existe um recomeço, né? E para que a música saia, você tem que passar por todas essas etapas da vida e também recomeçar novamente para que a canção da vida continue. Então, essa fase do envelhecimento, ela tem um motivo de ser como é. Ela tem um motivo de ser como é. Toda jornada, quando é nova, ela é muito entusiasmada, energética, cheia de possibilidades, fruitivas, né? Assim é a vibração do nosso corpo também. Então, quando nós estamos na fase inicial da vida, todo o nosso processo de troca energética com a vida é muito mais poderoso. Quando a gente vai na nossa própria juventude, essa troca energética ela é mais voltada à sobrevivência, à reprodução, às atividades de trabalho, à produtividade. A gente está na fase milhão da vida, produzindo família, não é? Não é assim que funciona? Quando a gente chega no final da nossa vida, os filhos vão embora, a gente já não tem mais aquele mesmo vigor, a gente quer ficar mais quietinho, quer mais paz, quer mais sossego. É assim que funciona a vida. Todas essas frequências vibratórias da vida, na juventude até a velhice, ela nos mostra a nossa troca de energia no universo. Se a gente envelhece querendo ser novo, o que isso causa? Sofrimento, né? Eu não tenho mais as mesmas possibilidades físicas que eu tinha, o meu prazer de fazer as coisas não é mais o mesmo, o prazer do alimento, da bebida, de tomar uma água, ele também muda, né? Com o passar dos anos. Eu não tenho mais os mesmos prazeres físico-materiais que eu tenho na juventude. Isso é verdade ou não? Quando a gente vai envelhecendo, os prazeres vão aumentando fisicamente ou eles vão diminuindo fisicamente? Eles vão diminuindo. As possibilidades de prazeres vão diminuindo. Só que, aonde está a beleza do envelhecer na vida? Se eu envelheço e eu sinto falta desses prazeres, eu não vejo outras possibilidades da vida que não sejam os prazeres materiais. O que acontece? Eu não entro num sofrimento muito grande, eu me acho feio porque minha pele começa a ficar enrugada, eu não tenho mais tesão pela vida. Os próprios hormônios já propiciam isso, né? Você já não tem mais o mesmo vigor físico, sexual, né? Querendo ou não, a sexualidade é um prazer, né? É um prazer. O alimento, você não tem fome, não tem a mesma fome, o alimento não tem o mesmo gosto. Os seus prazeres materiais, eles vão sendo diminuídos na medida que a gente vai envelhecendo fisicamente. Porém, se eu começo nessa fase da vida, onde eu vou envelhecendo, eu tenho a possibilidade, como essa vibração inferior dos chakras inferiores, elas vão diminuindo, que são a de sobrevivência, os prazeres materiais, as atividades de produtividade físico-material, vai diminuindo, eu abro a minha consciência, ou eu tenho pelo menos a possibilidade de abrir a minha consciência, para contemplar coisas mais sutis da vida. Quais são elas? Por exemplo, não é mais comum na fase, quando a gente envelhece, a gente
observar a natureza de forma diferente, a mata, o mar, contemplar a vida, a paisagem, um bom vinho, né? Não só a bebida em si, mas o momento, o contexto todo do que está acontecendo. Eu não abro o meu foco de vivência e experiência da vida para coisas mais sutis, ou eu me volto mais à religiosidade, à espiritualidade, né? Eu começo a abrir minha visão para essas coisas, sim ou não? Né? Então, por que nós nascemos e temos esse período aí de algumas décadas de vida, essa trajetória de vivência entre a coisa mais material, sutilizando até a coisa mais espiritual? Fisicamente falando, o físico, as questões hormonais, as debilitações físicas nos propiciam que a gente olhe para a coisa mais sutil, ou seja, olhe mais para as coisas espirituais na medida que a gente vai envelhecendo. A função da vida na Terra e desse período de maturação espiritual através do corpo de carne, ou seja, o corpo físico, ele propicia essa visão, mesmo que por meios materiais, mas para que a gente espiritualmente vá evoluindo durante a nossa experiência na Terra. Isso é muito propício para planetas como o nosso, como a Terra, né? É um planeta mais denso material, mas a gente sabe que no universo os moldes de vida eles são muito abundantes. Existe vida no universo todo, em quase praticamente todos os planetas, luas e estrelas, existe algum molde de vida e experiência espiritual. Nos moldes como o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, ou seja, onde a gente está sendo provado, testado mesmo, e expiado, ou seja, recuperando os nossos feitos, ou seja, recebendo uma reação das nossas ações, isso é expiação, né? É usufruir da reação que a gente plantou, né? Da colheita que a gente plantou. Esses moldes, eles precisam ser mais densos e materiais, para que a gente perceba no decorrer da vida essa evolução de forma mais gradual e lenta, né? Mas existem modelos, moldes de vida mais sutis na maioria dos planetas do universo. Nesses planetas, essa experiência de envelhecimento não é mais necessária, não precisa mais ocorrer, porque já se tem essa consciência da vida de forma mais sutil, contemplando as coisas de forma mais emocional, espiritual e consciencial. No momento que nós não temos a consciência sobre a vida dessa maneira, a gente precisa dessa experiência material. A gente precisa dos recursos materiais para que a gente perceba isso gradualmente. Entende? Por isso que existe a vida como a gente está vivendo hoje. Com o envelhecimento, com a maturação da experienciação do Espírito aqui. Então, existem muitas moradas nesse universo abundante de estrelas que a gente vê no céu, muito mais do que a gente possa imaginar. Qual a função desses modelos de células da vida? É sempre a evolução, sempre o aprimoramento, sempre a conexão com a vida de forma mais ampla. A gente tem um modelo de vida onde nós não temos amplitude e liberdade, nós somos presos aos recursos materiais, e isso justamente para esse processo. Então, aqui eu trouxe imagens de alguns planetas conhecidos, planetas, luas conhecidos
pela ciência atual, né? Tanto pelo Hubble como agora esse que foi do Chile lá, como é que é o nome desse? Me fugiu o nome agora, que é o mais moderno, né? Essa semana, uns 10 dias, eles conseguiram fazer uma foto, é esse aqui, ó, essa verde, essa imagem verde aqui meio desfocada. Faz uns 10 dias o James Webb fez uma foto da lua de Saturno, chamada Titã. Ela tem atmosfera como a Terra, ela tem água, ela é muito semelhante à Terra, ó. Tá vendo como ela até se for meio desfocado, você se confunde com o planeta Terra. É uma lua de Saturno. É uma lua de Saturno, parece perto, né? Mas dá cerca de 2 horas luz a 300 mil km por segundo, né? Então é perto, mas é um elemento planetário com possibilidades de vida muito semelhantes às da Terra. Sabe o que é essa imagem aqui? É da nossa vizinha Marte. Faz 2 anos que existe uma sonda lá em Marte, percorrendo todo o território, inclusive com imagens abertas para se ver. E é inevitável que em algum momento em Marte existiam oceanos enormes, como existe na Terra. E Marte já possui uma atmosfera. Juntando oceanos com a atmosfera de Marte, é muito possível, há grandes possibilidades de que em Marte existiu oxigênio na atmosfera. E possivelmente existiu vida material na Terra. Que modelo de vida era, não sabemos, mas que as possibilidades eram muito semelhantes às da Terra em algum período, enquanto a Terra ainda estava se formando, Marte era muito semelhante à Terra. Existem K1, K2, K23, K1000 e poucos, muitos planetas semelhantes. São cerca de 10 bilhões de planetas mapeados semelhantes à Terra no universo conhecido. Só planetas semelhantes à Terra no universo conhecido. Não é 10 milhões, é 10 bilhões. 999 milhões, 999 mil, 999 vezes 10. Então é muita coisa, muita possibilidade de vida material, físico-material, uma experiência que possivelmente em alguns desses planetas exista vida com nascimento, maturação, envelhecimento e morte, como aqui numa experiência não igual, mas semelhante, né? Que tem o mesmo sentido de aprimoramento espiritual. No próprio planeta Terra, no próprio nosso planeta Terra, existem camadas de vida, camadas, esferas superiores, camadas de vida, com vida onde não há mais o envelhecimento e a morte. Por exemplo, quando a gente deixar esse corpo físico, nós vamos assumir um outro corpo chamado corpo psicossoma, ou corpo astral. Esse corpo, ele é moldado pela mente junto com a nossa emoção. Então, normalmente é um corpo semelhante ao que a gente tem aqui. Mas se a gente tem emoções muito ruins, né, muito instáveis, esse corpo pode ter deformações. Então, esse corpo astral, por exemplo, nas colônias espirituais que envolvem o planeta Terra, não há mais mudança ou envelhecimento, vamos falar assim. O corpo é moldado de acordo com a mente, né? Em instâncias mentais, existem paraísos mentais formados pela mente, onde uma mente formando um estado, uma possibilidade de vivência, uma sala, um mar, um lago, um barco, árvores, pode ser usufruído por outras mentes dentro daquela dimensão que seria a quinta dimensão. Dentro do planeta Terra, nas camadas superiores, não existe mais o nascimento e a morte como
envelhecimento, não há mais esse sofrimento nesse padrão, esse período de maturação espiritual. Mas muitos de nós precisamos de ciclos de ida e retorno, por quê? Quando nós, vamos dizer assim, se você que está assistindo, eu ou qualquer pessoa que está assistindo, morresse hoje, você se sente pronto espiritualmente, evoluído espiritualmente? Você diz, não, eu tenho tudo resolvido, eu não tenho nenhum abalo emocional, eu vivo na plenitude mental do amor divino. Não, né? Então eu preciso de alguma experiência de maturação espiritual ainda, e por que não a de retorno ao ciclo de nascimento, desenvolvimento, maturação, envelhecimento e morte, para essa nova percepção. É que nem ler um livro. Se eu ler um livro hoje, toda vez que eu leio hoje, eu vou ter que captar algumas informações. Se eu ler um livro daqui a 10 anos, o mesmo livro, eu vou ter outras visões sobre aquele livro, porque espiritualmente eu já tive novas experiências e novas maturações que melhoraram a minha percepção sobre outras coisas. O renascimento na vida material é semelhante. A gente às vezes precisa novamente de uma experiência igual, semelhante, às vezes em outro local, para entender melhor o processo da vida. Então, e a mesma coisa que tem nas esferas superiores, nós temos também nos nossos. A nossa existência, ela não pode ser só físico-material. Existe uma existência físico-material, que é o maquinário humano que nós estamos vestindo nesse momento, mas o espírito não é o corpo. Tanto que, se a gente tirar o espírito do corpo, é a pessoa no caixão morta. É só o corpo, e ali não existe mais a vida, né? A não ser dos micro-organismos que estão comendo o corpo. Às vezes falar isso parece pesado para algumas pessoas, né? Para quem já não vê a morte de outra maneira, isso não é tão pesado, né? Saber que um dia o seu corpo será comido por bactérias, micro-organismos e virará terra, pó. Mas isso é uma questão do corpo. Do corpo. Então, as dimensões existenciais e as suas funções também são. Qual que é? Diante do que eu falei até esses alguns minutos aí, que a gente está conversando, qual que é a função do corpo físico? Não responderia a mesma pergunta de por que nós envelhecemos? Né? Por que a gente envelhece? Por que existe esse ciclo no mundo que nós vivemos? De nascer, crescer, reproduzir, maturar, envelhecer e morrer. Para que a gente vá despertando para a vida de forma mais sutil, olhando para as coisas de forma mais ampla. Então, se você fosse pedir coisas para a sua vida hoje, o que a gente pediria? A gente não pediria para ter amor, para ter mais perdão, ter mais paciência, ter um mundo mais fraterno, uma família mais fraterna, um ambiente mais amoroso. A gente não pediria todas essas coisas assim? Como que a gente consegue ter isso, essas coisas? Porque nenhuma dessas coisas são alimentos materiais. Ele não pode ser comprado ou adquirido, ou seja, adquirido pela experiência sim, mas ele não pode ser tomado. Ou seja, eu não tenho e agora eu vou ter. Vamos dizer que eu peça para Deus, eu queria muita paz, amorosidade, fraternidade, ter mais perdão para me libertar dessa coisa que eu sinto e tudo mais. Deus chegaria assim, eu te dou e tu teria? Não. O que Deus faz? Ou o que o Criador faz para que a gente consiga todas essas coisas maravilhosas? Eu pedi amor e me deste a possibilidade de amar. Como que a gente tem a possibilidade de amar? Vivenciando uns com os outros, né? Vivenciando a vida mesmo, a experiência material, a carne.
Eu pedi perdão e tu me deste o quê? A possibilidade de perdoar. E eu pedi paciência e tu me deste o quê? Possibilidade de ter um monte de problema e mesmo assim eu tenho paciência para resolver um de cada vez. Eu pedi fraternidade e me deste o quê? A possibilidade de criar um ambiente fraterno ou de ser fraternal. Eu pedi paz e eu te dei a experienciação da matéria para que você perceba a coisa mais densa, mais pesada e perceba a paz. Sabe como é que a gente vai enxergar alguma coisa? Se a gente jogar luz, não é? Se estiver tudo escuro aqui, a gente vai enxergar alguma coisa? Não, né? Mas vamos dizer que a vida material seja na escuridão. Seja na escuridão. A gente não consegue enxergar a coisa na amplitude como é. Em tudo aquilo que eu acabei de falar, das esferas superiores, da vida nos outros planetas de forma sutil, por exemplo, Júpiter, que é um planeta gasoso, a vida não pode ser um denso material lá. O planeta é gasoso, é só sutil, é só vapor, né? Eu não estou percebendo nada da vida nem em Júpiter, nem na Lua de Saturno, eu não percebo a vida no universo, eu não percebo o mundo espiritual agindo sobre mim, eu não percebo nada, porque eu estou em plena escuridão. Como que eu consigo iluminar as coisas e ver a vida como ela é? Através ligando a luz da consciência e vendo. Jesus não falava assim: para quem tem olhos para ver, que veja, para quem tem ouvidos para ouvir, que escute, não é? Aonde que ele está isso? É a luz da consciência iluminando as coisas e mostrando a verdade, a vida como ela é. E todo o Evangelho de Jesus, toda a vida de Jesus, traz como se fosse um mapa de iluminação do que a gente precisa prestar atenção na vida. É essa luz que ilumina a escuridão que faz que a gente vê a vida de forma mais ampla, e vê a vida de forma espiritual e não só puramente material. Quando a gente é mais novo, na juventude, assim, no ápice da juventude, praticamente a vida, todo o sentido da nossa vida está ligado à sexualidade, né? A parte sensual da vida, as festas, bebida, né? Balada, som, tal. Então a gente vive quase que totalmente nos chakras inferiores, no chakra da adrenalina, que são esses, né? Por exemplo, a adrenalina é liberada pelas suprarrenais, né? Pelas suprarrenais, que vibram no chakra plexo solar, conectado às suprarrenais. Então, essa vibração energética que a gente absorve para o sentido físico, de baixo para cima, de cima para baixo, faz com que a gente se conecte às coisas mais dos prazeres físico-materiais. À medida que a gente vai envelhecendo, como eu falei no começo, a gente começa a minguar essa parte hormonal, físico-hormonal. Os chakras vão perdendo essa possibilidade de troca energética, esses chakras mais baixos, e começa a ter uma tendência de vibração dos chakras mais superiores. Por exemplo, o chakra cardíaco, ele é voltado aos relacionamentos, às emoções. Então, esse chakra é bem no meio, é uma vibração bem no meio, ele separa a parte superior, vibracional superior, da parte vibracional inferior. Ele pode vibrar conectado à parte inferior, por exemplo, você pode ter relacionamentos por interesses, simplesmente, interesses tanto sexuais como interesses materiais, de bens, de consumo, de angariar posições financeiras, posições de trabalho. Então você pode conectar o seu chakra cardíaco às coisas mais densas materiais, às vibrações mais baixas, como você pode também conectar ele às sensações mais sublimes da vida. Quando a gente envelhece, a nossa tendência é olhar mais para o quê?
Quando a gente vibra, vamos dizer, no chakra cardíaco, ali nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, o que é mais importante? São as coisas mais densas materiais, por exemplo, eu tenho relacionamentos mais porque eu tenho interesses sensuais, sexuais, interesse de ganhar dinheiro, ou a tendência que eu olhe mais para as pessoas de forma que elas sejam mais honestas, mais verdadeiras comigo, gostem de mim de verdade. Não há uma tendência, quando a gente tem uma certa idade, de olhar para os nossos relacionamentos, o nosso grupo de convivência, de forma as coisas que têm mais valor, como ensinava Jesus, que o corpo é mais valioso que a roupa, assim como o espírito é mais valioso que o corpo. A gente não olha mais para a parte espiritual das pessoas, porque elas são de verdade. Então há uma tendência, quer dizer que isso sempre acontece? Não. Tem gente que vai morrer e continua valorizando as coisas mais baixas ali, né? Mais densos materiais. Elas, quer dizer que essas partes inferiores elas são desprezíveis e não são importantes? Não. Elas são muito importantes. Mas elas, quando conectadas à parte da consciência, do relacionamento, por exemplo, o sexo. O sexo conectado ao relacionamento de emoção, sensação e prazer de estar junto, ele vibra aqui embaixo, só que conectado lá em cima. Entendeu? Então não tem menos importante, mais importante, ruim ou bom. Existe a conexão com o todo. Então aqui são algumas ondas vibracionais da mente humana, né? Temos as ondas beta, alfa, teta, delta e gama. São vibrações da mente que nos conectam ao que hoje a gente acabou de falar, né? Ao que eu olhando minha vida hoje, eu estou conectado ao que? O que é importante na minha vida? Porque se eu tiver um certo padrão de idade, debilidade física e tiver ainda olhando só para as coisas lá das vibrações mais baixas, a vida não faz mais o menor sentido. Ela fica pesada demais para ser vivida. E acontece muitas vezes quando a gente chega nessa indeterminada idade. Em Mateus, capítulo 25, versículo 29, Jesus diz: porque todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque todo sentimento, né, explicando o que está escrito ali, porque todo sentimento e emoção não são materiais, não tem como ser, não pode ser dado, é preciso tê-lo em si, em fonte de consciência e experiência. Nesse âmbito, tudo que se é, com escolha em ser, será multiplicado. Se eu valorizo muito as coisas materiais, ou seja, os bens materiais, o dinheiro, a cobiça, somente o sexo pelo sexo, as coisas materiais, puramente materiais, eu não vou sair do mundo material e denso material. Eu vou precisar continuar nesse ciclo material. Só que, muitas vezes, quando eu não aprendo em muitas possibilidades, o que acontece? Você vai para o mundo, sai do mundo denso material como nós vivemos, vai para um mundo mais primitivo. Ou seja, tudo aquilo que você valoriza ainda é primitivo. Então, se você valoriza, vai ser multiplicado. Você vai para um mundo mais primitivo ainda. Por quê? Porque Deus é ruim, ele está querendo te punir? Não. Ele está te dando o que você gosta. É o que você quer. Agora, se eu valorizo as coisas espirituais, a caridade, eu gosto da felicidade alheia, pelas coisas que eu faço, e eu fico feliz pela felicidade do outro, isso também será multiplicado em abundância. E nesses mundos mais sutis, onde a vida é mais sutil, assim como nas esferas superiores da Terra, essa é a vibração que soa lá. Se você gosta dessa vibração na Terra, se vai te multiplicar milhões de vezes nas esferas superiores e em mundos felizes e ditosos. Eu não vou contar a parábola porque o nosso tempo estourou, né? Então, quando envelhecemos, nós perdemos essas possibilidades materiais. Nós
os prazeres físicos de modo geral são perdidos ou são diminuídos. Isso nos dá a propensão a conectar com o espiritual no final das nossas vidas materiais. Nos dá uma amplitude de visão para que a gente olhe, pare de olhar para baixo e comece a olhar para cima, né? De valorizar as experiências, lembranças, momentos onde eles estão, se não no corpo mental, em manifestações superiores do ser, ou seja, valorizar as coisas mais sublimes que a gente falou até agora, valorizar as coisas que realmente importam, porque o teu corpo está indo embora, está no finalzinho, você se deu conta que eu não tenho mais muito tempo aqui, e eu não tenho por que olhar mais para as coisas do corpo, para as coisas materiais. Se você tem 70 anos de idade e você tem recursos materiais para viver mais 30 anos, você precisa ganhar mais recursos materiais. Você não vai começar a olhar para o mundo de forma mais com as emoções, com as sensações do espírito na pós-vida, ou pelo menos essa não seria inteligentemente a sua melhor escolha, né? Então essa é a possibilidade que o envelhecimento dá nesse mundo aqui. Envelhecer sem dúvida traz um sofrimento material, e todo sofrimento traz força com ele, né? Aprendizado e possibilidade de superar e de vencer, uma vitória da mente, do espírito e da vida eterna. Então, junto com o envelhecimento, a gente também vem doenças, a gente fica mais fragilizado fisicamente. Tudo isso, a olhos espirituais, são possibilidades de vencer espiritualmente essa experiência mais densa material, que a gente saia dessa liberto, né? Liberto. Sabe quando como a gente valoriza a doença, a saúde? Sabe qual que é o momento que a gente mais valoriza a saúde, o vigor, né? A falta de dor? Sabe qual que é o momento? Quando a gente está doente, quando a gente está sofrendo. Porque é nesse momento que a gente percebe o quanto é bom não ter dor, poder correr, né? Poder fazer as coisas. E é por isso que, inevitavelmente, no mundo como a gente está, no nível espiritual de consciência que a gente está, é inevitável que a gente passe por esse processo de envelhecimento, para que a gente valorize ainda mais e tenha vitória espiritual sobre essa experiência carnal. Certo? Muito obrigado, então. Se alguém tiver uma dúvida, fico à disposição. Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde.